Olá, muito boa noite. Agora 18 horas e 7 minutos desta terça-feira, hoje dia 22 de outubro de 2019. Está no ar ao vivo, nossa estação São Léo, direto pelo canal 14 da NET. E você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através dos nossos sites valetvplay.com e tvsaoleo.com.br. Está rolando a nossa live também no YouTube, Facebook, Instagram, tanto da Vale TV quanto da nossa TV São Léo. É você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nosso Estação São Léo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Uma baita campanha que a Sebratel está fazendo toda São Leopoldo. Uma promoção, olha, R$ 99,00 com dados ilimitados e velocidade ilimitada. Todos convidados a conhecer ainda mais, melhor serviço da Sebratel. Muito boa noite e final de tarde. André Rota. Boa noite a todos. Juntos novamente. Vamos falar de política hoje também? Também, vamos falar de tudo, né? De tudo. A gente não paga imposto para falar, né? Bado Jacob, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Guilherme. Boa noite ao meu querido conterrâneo e rei da noite de São Leopoldo, André Rota. E boa noite principalmente aí ao público que nos vê pela nossa querida Super Vale TV. E hoje recebendo a estreia, né, pelo menos na Estação São Léo, Guilherme Schmidt, editor-chefe do jornal VS. Seja muito bem-vindo. Não a nossa Vale TV, né? Tu és habituê da nossa Vale TV há muito tempo já, né? Eu sou de fim de semana, sou da turma da sexta, né? Que é aquela finaleira, a última. Que diz o Fernando Rodenbusch que é o Estação melhor Estação Burgo da semana. Estação Fernando Burgo não, é- o pessoal de sexta diz É o mais isso. solto, né? Assim, rola Tu só- gosta desse clima mais festivo, assim, Já é final de semana, então. Muito bem. Hoje mais sério, né? Hoje O mais Guilherme, não necessariamente não, mas a gente quer falar muito de coisa séria, sim, porque o nosso cidadão leopoldense, ele espera da gente também a repercussão daquilo que é notícia na cidade. Eu quero começar repercutindo uma baita festa que eu tive a oportunidade de fazer com o Bado Jacob. Baita 0800, né? Hã? Guilherme, que 0800. Tu é o rei do 0800, sou né, mesmo. Sou Bado? um prospectador profissional. Eu achei o máximo o teu comentário, aquele duas num dia só. Que dia eu matei a tal. Que coisa linda que tá o nosso Clube Orfeu. Quem é assim? E agora, buffet maestria. Eu não sou de São Leopoldo, assim, cheguei em São Leopoldo para estudar e acabei nunca mais indo embora, e aquela terra que vai receber minhas cinzas. Mas a gente fica entusiasmado quando a gente vê, assim, eu cheguei em São Leopoldo, a Sociedade Orfeu estava no auge, era o auge da Sociedade Orfeu, tanto que para a gente conseguir se associar, tinha que ter indicações de 3, 4 ex-presidentes, e a gente viu toda aquela decadência, e hoje a gente vê essa possibilidade de resgate do tamanho, da grandeza e da representatividade da Sociedade Orfeu, de entusiasmar. E também pela iniciativa, pelo empreendedorismo lá do pessoal que inaugurou uma nova economia, um novo restaurante, o presidente Kifuri, a Patrícia Rosa, nossa querida, que é uma das promotores, está lá junto lá. E legal mesmo, fiquei muito feliz, a gente brinca pela festa, pelo 0800, mas a simbologia daquele evento foi sensacional. Uma noite qualificadíssima, né? Um público selecionado. E, Bado, eu não sei, eu tenho referência do Orfeu, não dessa mesma referência que tu tens, mas muito de frequentar nos últimos anos o restaurante, que era delicioso. Sim. A qualidade da comida está Pessinha, maravilhosa. Pessinha era um ícone da gastronomia. Então, né? E o ambiente, aquele hall de entrada do Orfeu, mas também, especialmente logo depois do restaurante, está bonito demais. Tá sim, e dizem não, a expectativa é que a questão econômica, principalmente a questão econômica, coisa macra, que o Orfeu, por um histórico de más administrações, más gestões, criou principalmente um passivo fiscal grandioso, impagável.
E, ao que parece, isso está sendo equacionado, e se isso for equacionado, eu acredito muito pela insistência, pelo esforço do presidente Kfouri e o staff que ele conseguiu montar lá, o Orfeu se viabiliza completamente. Então, 161 acho que anos isso aí, eu não sei mais. de fundação. O clube social mais antigo do país. Imagina só. Em atividade, Em no caso, né? atividade. É um título que poucos têm, né? E é legal assim ver. Não, porque- título que só o Orfeu tem, né, Guilherme? atualmente é só ele. que Coisa tem. linda, né? E é legal porque assim, a gente viu o Orfeu há cerca de 6 anos se falava até em fechar. Tipo assim, não tinha mais como viabilizar Imagina. o clube. Pô, fechar um clube com uma história que tem o Orfeu, né? Pô, os carnavais do Orfeu eram um acontecimento. Ainda agora voltando a ser, né? Mas era um acontecimento. Esse né? ano foi um grande baile de carnaval também. Tinha assim, ó, os grandes carnavais aqui da região era a ginástica, né? Isso o mesmo. vermelho e branco e o Orfeu. Tu não tinha esses dois. E tu vendo o clube naquela dificuldade, e muita gente dizendo vai ter que fechar, porque não tem jeito, não tem que vender tudo, vai ter que fechar, né? Uma coisa que eu lamento aqui de Novo Hamburgo é ver a Sociedade de Atiradores com aquela classe social no centro fechada. Verdade. O Orfeu ficou muito perto disso aí, porque não se via uma luz no fim do túnel para viabilizar o clube. E agora, nesse ano, pelo menos assim, essa revitalização, essa reforma, não é uma coisa sensacional, mas ficou bonito, o local está bonito. Tá lindo. E, enfim, é um prédio histórico, né? Tem a ver até com isso aí, a questão de preservação de um prédio que é histórico para a região do Vale dos Sinos, não apenas para São Leopoldo. Eu não sei quantos anos tem esse prédio. Vocês têm referência desse Eu prédio? acho no que ele é centro? centenário, pelo menos. Ele né? passou por um incêndio, aí, né, que né? quase acabou com ele, assim, e eles tiveram que reformar, acho que nos anos 90, se eu não me A engano. foi um gozação é incêndio. que o Dedé, isso mesmo, ele fala, quando o Dedé era o presidente, que pegou fogo, né? Não sei se já estava lá em São Leopoldo. E aí o Dedé enlouqueceu com os bombeiros que chegaram lá para apagar o incêndio. Disse, não, tem carteirinha de sócio, se não tem, não vai entrar. Que barbaridade. Essa é uma lenda. Sobrou praticamente só a parede isso foi. da sociedade. Daí tiveram que reerguer, foi feita campanha, aquela coisa toda. Só que realmente nos últimos anos o que mais se falava do Orfeu, vai fechar. E agora a gente vê um movimento exatamente ao contrário, né? Tentando buscar mais sócios, a revitalização do prédio e tudo mais. Mas tinha várias sedes, né? O O Orfeu? Orfeu. Duas, né? Essa no centro e a Tinha da a frente. sede campestre? Não, É, tem sim. a piscina, né? Ah, tá. Se Se a gente Piscina, contar a Iguaçu, piscina junto, piscina, é... né? Eram 3, né? São três. Social, campestre Isso, e a de piscina de mesmo, piscinas, que era um chamava. clube, que era o Clube Iguaçu, porque eles chamam as piscinas, que era um clube separado, e o Orfeu não tinha piscina, e eles fizeram essa junção, vamos dizer assim. E tem ainda a sede campestre, que parece que está com problemas, e se forem resolvidos esses problemas, volta. Aquela sede campestre, não sei se vocês chegaram a conhecer, né? Toquei já lá. Pois Eu então. tinha banda e eu toquei lá. Que loucura aquilo lá, né? Assim, tinha, assim, é um lugar, hoje está completamente abandonado. Mas eu rogo muito que seja resgatado, porque pode parecer assim uma coisa, não tem muito a ver, mas eu vejo assim o que representa a simbologia do Orfeu. Muita gente, mas o Orfeu representa a decadência. Não, São Leopoldo não é decadente, São Leopoldo é um lugar maravilhoso, cheio de possibilidades, e o resgate do Orfeu e essas coisas que representam a história do Orfeu vai levantar a autoestima, vai ajudar isso aí tudo, sabe? Então, a simbologia disso aí que eu considero importante, ver o entusiasmo das pessoas, o reencontro, muita gente lá, Guilherme, que não se via há muito tempo, e essa reunião lá, A esse frase evento. da noite, né, Mando, me permite contribuir contigo, te provocar, era: temos que acabar com a nossa síndrome de vira-latismo. Exatamente. É isso que acontece com o Exatamente. Leopoldense? A Beth A Hens gente defende sempre o capilé. Eu digo para ela assim, mas a juventude se encontra na nomenclatura, no termo capilé? Eu acho que agora tem o pessoal... Através do Aimoré, sim, né? Mas Acho que o Aimoré está resgatando, ou causa mantendo do índio essa daí, né? do índio capilé. As pessoas não sabem o porquê do capilé, né? Associam com índio capilé. Então, Mas eu acho que é uma maneira. Existem várias maneiras de se manter as tradições. Acho que o Bado falou a mesma coisa que do Orfeu, que vale para essa história do capilé, né? Eu acho que toda a história que a gente não reescrever, não reinventar e não atualizar, vai ser uma história decadente. A partir do momento que a gente manter o resgate, que a gente fizer contar aquela história de uma maneira diferente, atualizar isso vai ficar importante e vai revitalizar a cidade e o clube e a história do capilé. Então acho que a gente vai ficar desatualizado, vai ficar demodê tudo aquilo que a gente deixar, que a gente não brigar
para estar se reinventando e reescrevendo a história. Os clubes sociais, e não são Orfeu, mas todos os clubes sociais, eles querem aquele A estigma ginástica. de gente de alta sociedade. Pois é. Né? Então, e se criou isso aí. E, cara, aqui no Vale dos Sinos, a gente viveu, principalmente agora nos anos 90, principalmente nessa decadência, no sentido de que empresas fecharam, tudo mais, e esses clubes sociais também começaram a ter uma decadência no sentido de Guilherme, foi a clube. montanha-russa dos anos 80, chegando no ápice, e os anos 80 foi aquele mergulho. E daí os clubes sociais mergulharam junto. Começaram a perder sócios, atiradores foi decaindo, a Sociedade Ginástica foi decaindo, a Sociedade de Aliança aqui em Novo Hamburgo, o Orfeu, a Ginástica de São Leopoldo, quer dizer, todos esses clubes acabaram, né? Só que assim, tipo assim, alta sociedade. Os clubes sociais não. O Orfeu surgiu de um duplo quarteto musical. Era um octeto, digamos assim, eram 2 quartetos musicais, né, que se transformaram num octeto, digamos assim, e essa é a origem. Tinha médico, advogado, a coisa, claro, vai ser pensar por médico, advogado, né, a alta sociedade de São Leopoldo, mas eram pessoas que se uniram para tocar. E daí foi crescendo aquela coisa, vai se associando, e todos os clubes têm alguma história parecida, né? Começou com um canto coral, começou com um pessoal jogando alguma coisa, então o início dos clubes não é um de alta sociedade, não, são pessoas que resolveram convívio social. Convívio social, resolveram fazer ali, e aí, claro. Se perdeu também isso por novos modos de vida, novas, sabe? Eu fui presidente da Sociedade União ali da Charlau. Isso no período que começou assim a decadência dos clubes sociais. E eram 2 grandes clubes na Charlau, Guarani e União ali. Né? O União se mantém ainda, sabe? O Guarani já está com uma situação um pouco mais complicada. Mas na época que eu era presidente lá, nós tínhamos 1.000 sócios, que era um clube assim, aquele bairrismo ali da Charlau. E na época era meio que executivo aqui da ginástica de Novo Hamburgo. E dava uma assessoria para nós, estou tentando me lembrar o nome dele, o filho dele era vereador ali, figura conhecida, o Cruf. Corbis? Vitor Corbis? Não, o Cref, daqui a pouco eu me lembro. Bom, e aí ele dizia, Luciano Cref, não. Luciano Cref é o pai do Luciano. Marcos Cref, que era do Atiradores. Isso aí. Marcos Cref. Isso. Luciano, vice-prefeito de Estância Velha hoje. Isso mesmo. Os dois, até o guri trabalhava com ele. Aí assim ele profetizou, porque era um cara acho que tinha uma expertise muito grande, mas ele profetizou os clubes que não se adequarem aos novos tempos, pouca prática, né? Ele disse, o que seriam esses novos tempos? Hoje a piscina de um clube, que era um grande atrativo, a nossa maior fonte de renda, era a piscina, tinha um mecanismo de econômico que faz. Hoje está começando a entrar academias de natação, as discotecas lá, que era da época, tá abrindo um monte aí no centro, e assim vai. E ele começou a citar várias coisas. Um jantar, baile, é uma dificuldade, tu vai ver como vai começar. E realmente. Mas assim, tudo vai naquela, é o seguinte, como é que a gente brinca aquele negócio que o mundo inteiro mudou e tinha que ser logo agora na minha vez. O mundo mudou, né, cara? Então a gente precisa também, assim como a gente reinventa a todo momento as nossas empresas, tem que se reinventar a todo momento os nossos clubes, a nossa televisão, o jornal. Todos nós estamos nos reinventando a cada momento. Quem de nós não se reinventar, seja um clube, seja uma empresa, talvez a dificuldade do clube é que, como é que diz, é uma coisa sem dono, como a gente fala, né? Então tu não tem uma sequência. Por outro lado, todos nós somos donos, né? Mas que as pessoas não compreendem, né? Sabe? E aí tem a cornetagem, só quem já teve no pedaço sabe. Então tem, em regra, qualquer ambiente, mas esse tipo de coisa. Então tu tem 30 conselheiros, 5 trabalham e 25 corneteiros, só muda o endereço. Aí tu vai, todos esses agrupamentos sociais são complicados, então tem mais que profissionalizar, acho que terceirizar, como a maioria desses clubes estão fazendo. Tem um clube em Porto Alegre que é exemplo que foi o primeiro a ver isso aí, acho que foi o Grêmio Náutico União, né? Que é uma sojipa se manter, mas o Grêmio Náutico União é praticamente uma cidade, tu tem tudo que tu quiser, tudo terceirizado. Eles se modernizaram, foi o primeiro caiu a ficha deles, eles fizeram. Mas é isso aí.
Mas Na nossa audiência, o Canizio Weiler vai estar dizendo: um abraço aos amigos da bancada. Hoje, às 20 horas, no programa Vale a Pena, teremos o cantor Dilson Foz de Estância Velha. esse cara Abraço. que canta muito. Canizio fazendo merchan aqui do programa dele. Às 20 horas estaremos ao vivo contigo aqui, Canizio. O Deja está dizendo: de Jair Krumena, em 20 de janeiro de 1858, na casa de Jacó Gayer, foi fundada a sociedade Manerdsank Orfeus. O nome é difícil. Manerdsank. É isso? É bem grande, é um nome bem grande. Eu Orfeus, não me por arrisco. um quarteto não me arrisco. duplo de cantores que tinham como objetivos enobrecer o canto alemão, influindo e animando o gosto por ele e promover a vida sociável e harmoniosa dos imigrantes alemães. Seus fundadores foram William Hoffmann, William Hartel, Christian Fleck, Louis Richard, Alexander Herzog, Dr. Albert Goetz, Karl Henke e Luiz Grünwald. A Sociedade Cantor Orfeus, como era chamada, foi ponto de encontro de políticos, autoridades e empresários locais. Em 1865, recebeu a visita do imperador Dom Pedro II durante sua passagem pelo Brasil. Ele cantou a pedra. Grande, Deja. É que a história do olha Orfeu, só. se a gente parar para pensar, ela praticamente se confunde com a História chegada de dos São- imigrantes é, alemães. tanto que os É primeiros 160, ali, né? 195 agora, né? 58, São é. 35 anos depois da chegada dos imigrantes, é a primeira sociedade que se firma. Depois, toda a região, né, pipocaram sociedades, canto coral principalmente, né? E daí surgiram os clubes e sociedades, sociedade recreativa, esportiva, e assim vai crescendo. Boa parte da questão da música, né? A o música alemão é- gostava lá. Festa. São Borja. acho que Música foi e fundado- festa. É, Ficou alemão muito sério, mas não é, né? Pelo jeito... Não, eu acho que ele é sério, mas ele usava o canto para extravasar. Também. O canto era cerveja junto na festa, no Principalmente. baile. hein? Eu acho Eu que, acho que um o impulsionava mais- o outro, eu acho. Até hoje eu Veio acho. primeiro, né? Vamos É o se reunir para Kerb- jogar bolão. O Kerb com é isso aí, chopp. né? O Kerb é isso aí, né? É Hein? música e cerveja. Vamos se reunir para jogar bolão com cerveja. Vamos se reunir para cantar Ou com vamos- cerveja. vamos- Sociedade de ginástica que provavelmente não deu certo com a cerveja, né? Ou vamos achar uma desculpa para beber cerveja, né? Ou sociedade de tiro, né? Várias sociedades tem de tiro várias da cidades região. também, é. Cerveja. O Carlos Vidal está dizendo: opa, e aí, Bado Jacob, temos novidades? Coisa linda, irmão, parabéns. Carlos Vidal é um dos radialistas mais competentes aí do Rio Grande do Sul. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade no microfone. Maldita hora, ou É, bendita eles hora que para me todo, inventaram. pra É um todo querido, um mundo. cara extremamente competente. Era um dos... Da onde nos acompanha o Carlos? Ele deve estar lá em Porto Alegre, mas ele trabalhou muito tempo ali na Nossa, Rádio Carlos Progresso. Ele estava numa FM lá de Porto Alegre, mas é um amigão. Eu quero ver se eu contrato ainda. O Carlos Vidal está na minha linha de tiro aí, viu? É um sonho de consumo lá do Visão do Vale. Visão do Vale. Muito bem, senhores. Eu não posso deixar de falar com vocês sobre alguns assuntos que estão pululantes na pauta local, né? A nossa economia é sempre pauta aqui. A gente acabou de falar da síndrome de vira-latismo, né? São Leopoldo hoje exporta, por exemplo, muito mais que Novo Hamburgo, né? Quase o dobro em valores que Novo Hamburgo exporta. O crescimento do São Leopoldo. É, eu E acho a que posição do ranking, né? Não, o crescimento populacional até me chamou a atenção esse ano, fizeram um levantamento. Bom, ano que vem vai ter finalmente um censo, né? censo, De novo, a gente faz só em estimativa. Mas a diferença da população de Novo Hamburgo para de São Leopoldo diminuiu muito. Quase Nesses zero. últimos. Tentar 10 mil pessoas. 10 mil, era 30 mil, chegava a ser 30 mil a questão de 5 anos, baixou para 10 mil. Quer dizer, São Leopoldo vem crescendo bastante nos últimos anos, assim, e Ou Novo Hamburgo ou diminuindo muito também. ela não vem crescendo como crescia, né? Novo Hamburgo parou de crescer tanto e São Leopoldo está chegando ali junto. Apesar de Novo Hamburgo, né, ter nascido de São Leopoldo, né? Novo Hamburgo cresceu, foi crescendo na questão do calçado, né? Será que estão contando o outro bairro de Novo Hamburgo? Mariluz? É o outro bairro de Novo Hamburgo. Mariluz, onde vai um monte de hamburguenses morar no outro bairro lá. Eu não sei se São Leopoldo também. Mariluz, Imbé tem Harmonia, bastante, Imbé. todas as prainhas de Imbé ali em diante. É Né? bastante lindo. Eu não sei se estão contando o censo isso, né? Porque continua um apenso assim, né? De São Leopoldo, de Novo Hamburgo, as praias do nosso glorioso litoral norte. Esse decréscimo populacional, esse estanqueamento no Novo Hamburgo, a gente entende. A que tu atribui esse crescimento de São Leopoldo? Uma das questões é a questão econômica mesmo, né? A geração de emprego lá. Da grande indústria, especialmente?
Tem indústria metal mecânica que é forte lá, mas o comércio e serviços também, né? Ele cresceu bastante. Onde tu tem um desenvolvimento, o comércio e o serviço eles seguem isso aí, porque vai gerando a necessidade de mais de mais compras, serviços, de mais serviços. Então, São Leopoldo, eu acho que vai ser, é aquela coisa, entender por que hoje Novo Hamburgo parou de crescer tanto e por que São Leopoldo vem crescendo. Tem uma questão habitacional também, né, que envolve a questão política também, que também eu ia citar isso. também acho que é a nossa chave do problema. Fez esse crescimento bombar, digamos assim. Do que está falando exatamente? O Partido dos Trabalhadores ele tem essa política de implantar de ter o sistema habitacional mais favorecido. E realmente, nos últimos anos, se for parar nos últimos 10 anos, mais de 10 anos, né? O Vanazzi já está... Está indo para 12 anos, né? 11 anos. 2 mandatos. Há 16, quase 20 anos, né? Que Começou. E houve um investimento muito grande nessa política habitacional. E onde é que tem investimento? Eu vou usar um exemplo hamburguense, né? Porque eu também sou hamburguense, o Kefas. Né? Muita gente pode ser que não se lembre do que era o Kefas antes. Ali foi uma invasão habitacional, que na época do Eugênio Nelson Ritzon, então foi criado todo na época a vila, né? O loteamento, né? Por chamar assim. E houve um crescimento muito grande ali, né? A mesma coisa que acontece em São Leopoldo, onde você cria áreas habitacionais, as pessoas vêm, afinal tem habitação aqui, eu vou vir. Tem gente que critica e acha que esse é o chamado curral eleitoral, né, que se chama, né? Tu vai criando, vai chamando gente fora e vai criando um curral eleitoral. Na verdade, São Leopoldo investiu muito no seu desenvolvimento dos bairros, principalmente a Campina, por exemplo, ali lá da cidade, Charol, né? Hoje é uma cidade. Feitoria, né? também, né? E ali cresceram os serviços, cresceu o comércio, e assim vai. Uma coisa vai puxando a outra. E até assim, essa questão da construção da habitação, isso é um processo natural de migração. E a construção civil, São Leopoldo é uma das cidades que tem, bom, o tipo com isso aí, são outros 500, mas a geração de emprego de São Leopoldo se deve muito em função dessas obras. A construção civil é uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul que tem uma construção civil relativamente ativa. Quantos empreendimentos lá imobiliários tem em São Leopoldo? Vários, que é assim, para essa classe média, para se assalariar, tem empreendimentos lá de 400, 500 reais por mês. O cara paga isso aí de aluguel, mas condomínio. Então isso vai gerando. Até onde isso aí é bom, até onde isso aí está sob controle. Porque São Leopoldo, na realidade, assim, São Leopoldo, de 40 anos para cá, a gente se fixa muito nessa questão do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados, mas de 40 anos para cá, São Leopoldo virou uma grande imobiliária. A especulação imobiliária em São Leopoldo sempre foi muito, muito grande. E a concentração a área que tem disponível ainda para investimento, para fazer qualquer tipo de empreendimento imobiliário, está concentrada na mão de 2, 3 pessoas. Então, essa concentração, tá? E se especulou muito. O próprio governo do Dr. Olímpio Albrecht, por exemplo, foi onde deu o maior inchamento de São Leopoldo. As pessoas, às vezes, esquecem um pouco dessa história. O Dr. Olímpio Albrecht... Mas também foi um período histórico de migração. Exatamente. De emprego, então, assim, isso é um processo que ele vai se manter sempre. A não ser que Novo Hamburgo, eu acho que isso está caindo um pouco, está ficando um pouco menos intenso, porque até questão geográfica, não tem mais onde colocar a gente. Tá, mas Bado, aí é o seguinte, vamos fazer o contraponto disso, tá? O contraponto disso é o seguinte, independente do partido, independente de quem fez, a gente tem uma conta para pagar muito alta. Vamos comparar agora 2 números que a gente tem trazido isso para o Boletim Socioeconômico da CIST e tem olhado. A quantidade de pessoas que trabalham, a massa que trabalha hoje em Novo Hamburgo com a mesma população é em torno de 90 mil pessoas pelo IBGE. A massa de pessoas que trabalham em São Leopoldo hoje é 60 e poucas mil. São Leopoldo tem um déficit hoje, se a gente olhar por esse número seco, Novo Hamburgo emprega 30 mil pessoas a mais do que São Leopoldo. E isso gera com que a diferença, como é que a gente chama mesmo isso, disparidade social em São Leopoldo seja muito maior do que em Novo Hamburgo. Então, São Leopoldo hoje tem, dados IBGE 2017, se eu não me engano, 3,2 salários mínimos de renda média com 60 mil pessoas trabalhando, com 230 e poucas mil pessoas. Novo Hamburgo tem
2,6 salários mínimos, uma renda média menor, com 90 mil pessoas trabalhando. Então, assim, independente de quem fez e como fez, existe hoje uma diferença, né, um passivo que a gente tem que resolver, que é pelo menos aí umas 30 mil pessoas faltam emprego para essas Mas as pessoas. pessoas não estão desempregadas. Elas estão vivendo o subemprego. São Leopoldo então tem trabalho em parece outros que- locais também. São Leopoldo tem 18 mil famílias no bolso inscritas em programas de governo social. Então, mas peraí, essas pessoas estão, se não 18 mil estão, famílias podem ser quase 100 mil pessoas, né? 80 mil pessoas. então existe sim esses números. Provavelmente, né? Existem sim esses números. E esses números geram grandes problemas sociais para a cidade. Um dos maiores, que é o que a gente sempre fala, que é o hospital. Então, quantos hospitais tem em Novo Hamburgo? 2 ou 3. São 4. 4, na verdade. São Leopoldo tem 1. Então, a gente tem uma mesma população. E que serve de referência para outros municípios. Também. 16 municípios. Então a gente, 16, 18, então a gente né? começa a ver que é o seguinte: esse crescimento é bom, se foi ruim, não veio ao caso. O São Leopoldo cresceu, só que a gente precisa crescer gerando emprego para todo mundo e gerando estrutura para toda essa população. Porque Mas senão não chega um existe momento uma que isso cidade explode. que conseguiu E aí, fazer São isso, né? Leopoldo. Só refazer minha conta. São 3 hospitais, né? Um público, 2 hospitais, um terceiro sendo Mais o da construído. Unimed está sendo reconstruído. É, uma então, loucura, tem né? o Hospital Dia do Unimed, mas o hospital lá vai ampliar uma barbaridade. E 2 UPAs, né? Eu acho que São Leopoldo, a gente A fazia gente essa tem conta UPAs recentemente também, né? aqui. Se não fosse uma UPA lá especialmente, seria ainda mais caótico o atendimento, né, do nosso hospital centenário, né? Então acho que o desafio é esse. O desafio a gente tem que crescer sim, pode se aumentar a população mas sim, o mas tem que se crescimento de São crescer. Leopoldo, assim, principalmente a questão urbana, tá? Ele foi. Eu insisto nisso aí porque a gente que está ali. Ele foi desordenado completamente, como a maioria das cidades, né? E isso tu tá falando exatamente isso aí. Tem uma consequência. Mas isso agora, assim como tu não fez isso aí por decreto, por planejamento, agora tu não consegue fazer isso, terminar com isso por decreto. Tem que ter Mas tem que ser enfrentado, né? Te aumenta o desafio de resolver, né? Exatamente. Mas eu acho que aconteceu com esse Novo Hamburgo também, né? Eu teve um Eu acho que prefeito sim. que não é. Dizem que é verdade, alguns dizem que é lenda, mas teve o prefeito falecido, a Talib Foscarini, que chegou a dizer que ia parar aqui na BR-116, quando chegassem famílias para a cidade, ele ia encaminhar para outro lugar. A lenda é que quando o cara descia a lenda que chegou em São Leopoldo é que quando o cara descia da rodoviária, ele perguntava se o cara tinha residência, senão ele pagava a passagem. O problema é que teve o Campo Bom fez isso, né? O prefeito Phipps fez isso, né? Eu não sei se... O Phipps Schneider fez, tanto que mandava para Alexandria, lá em Parobé, para A gente tem essas informações, não, a gente nunca viu fazendo, mas Chegou um momento que não tipo tem assim, ó, mais como não dá controlar mais, isso aí, não né? dá mais para receber E o imigrante. prefeito Paulo Ritzel que carrega a peixe de ter ido para o Jornal do Almoço num sábado e dizer não venham para Novo Hamburgo. 1989, naquele momento, chamaram ele de nazista. Hoje a O gente Foscarini entende o que já aconteceu, né? já dizia que não, que ele ia levar as famílias de volta para onde elas... Porque assim, que nem eu não sabia dessa história do prefeito, ex-prefeito Paulo Ritzel, mas tu imagina a situação de o cara tá vendo que vai explodir tudo, né? Exatamente isso. O cara tá mesmo, o cara é História é vai exatamente explodir. Deve ter sido uma situação assim Não, e Novo Hamburgo politicamente tava no correto, topo. O cara foi um visionário. O Brasil tá exportava acontecendo isso 2 bilhões de dólares, bilhão de par de calça. Os números top, né? 1989. É que esse é o desafio. Isso O também é auge, uma visão surfando. passada, né? Vamos também trazer a nossa visão hoje, né? Que é mais humanística. A gente pode aceitar as pessoas e deve, só que a gente tem que ter consciência de que a cada pessoa Tem um que tu custo. aceita, tu tem que gerar, tem um custo, né? Um passivo que tu vai ter que gerar um emprego, tu vai ter que gerar uma moradia. Infraestrutura entendeu? na cidade. Tu vai ter Então, a que minha gerar uma dúvida, a minha estrutura. provocação para a volta do intervalo é essa. Nós temos que aceitar ou existe um incentivo à vinda dessas pessoas para São Leopoldo? Vamos conversar sobre isso em seguida. Na nossa audiência, o Marcos Alexandre Almeida dizendo boa noite, senhores. Um abraço especial ao grande Bado Jacob. Torcida organizada hoje, Bado. Tem, não, a gente tem pessoal Tá lá bem, bem querido. tá bem. Nosso grande apoiador, e sábado tem uns da Divoso 0800, a filha dele, a Manu vai fazer a primeira comunhão. Vamos todos à casa do Marcos, então. Isso aí, O Osvino Berger está dizendo, Novo Hamburgo, na época do grande Eugênio Nelson Ritz, era considerado o Eldorado do Rio Grande do Sul, com a pujança da indústria coreira calçadista, atraindo muitos imigrantes de todo o Rio Grande do Sul. Hoje, os netos desses imigrantes não têm mais o emprego do coreiro calçadista, pois temos algumas empresas afins
deste setor que empregam pouquíssimas pessoas e algumas delas em empresas pequenas ainda nesse setor, sem grandes quantidades de empregado e empresas empregadoras. Tem muitas pequenas empresas e nenhuma grande, porém o lado empreendedor do hamburguense é maior que o do leopoldense, que tem muitas pessoas trabalhando em empresas como empregado de. Tá aí, outra visão. Vamos fazer... Tem uma foto aí para nós, né, Alisson? Olha que coisa linda. Vamos comentar essa foto. Na volta do intervalo, a gente volta já já. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. O ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estamos de volta no oferecimento de Sicredi, Central de Alarmes e Sebratel. Senhores, o Osinsberg está dizendo que Novo Hamburgo ficou parecido, resguardando as proporções à Itália no setor do calçado, apenas empresas familiares. São Leopoldo tem a característica de ter ainda grandes empresas, né? Mas a provocação que eu fiz para vocês quando nós fomos para o intervalo é: coincidência essas habitações populares, essas invasões, muitas delas, ou não, André Rota? Eu não posso falar porque eu não tenho tanta história de São Leopoldo que nem os colegas de mesa. Parece que não é, né? Pelos números, parece que não é. Agora, quem conhece mais São Leopoldo, que vive mais, pode dizer melhor. Eu só reforço o tema que, independente da política, eu acho que eu não sou contra a política de se aceitar mais pessoas e de ser braços abertos a todo mundo. Eu só acho que essa política de se aceitar as pessoas tem que vir junto com uma outra política de dar uma condição de vida humana a essas pessoas, gerar emprego para essas pessoas, ter um hospital para essas pessoas. Porque senão vira a gente estar fazendo essa provocação sem ter uma base, entendeu? Então, sabe o seguinte, se a população cresceu 10 mil, vamos atrair empresa para gerar 10 mil empregos. Mas, de fato, existe, sim, Bado, um distanciamento das pessoas em relação a essas pessoas que estão chegando, né? Eu não sei se essa informação, assim, esse sentimento, nunca tive essa percepção. Mas São Leopoldo, talvez muito mais até que Novo Hamburgo. Novo Hamburgo sempre teve uma visão mais cosmopolita, acho que até por isso que ela ascendeu e São Leopoldo ficou para trás. Eu insisto aqui, a gente tem que batalhar muito com isso. São Leopoldo, em algum momento, criou um bairrismo predador.
Mas isso é uma resistência. Autofágico, né? É autofágico. Exato, é mais ou menos que a gente está convivendo agora e vivendo lá. Mas deve ter, porque assim, São Leopoldo, o Guilherme foi muito feliz, e a felicidade dele é decorrente de uma pessoa bem informada, que está por dentro das situações. São Leopoldo, hoje nós temos assim várias cidades dentro de São Leopoldo. A cidade da Feitoria, inclusive, que é a maior de todas. Talvez, né? São 60 mil, 30% da população, e tem autonomia, gera empregos, tem assim, se tu olhar ali em volta, tem a Campina, que foi também, são locais antigos, tem ali a própria Charlau, que foi a primeira cidade de São Leopoldo. Exatamente, Aí tu vai lá assim para as outras regiões, não sei, a geografia, acho que é a região leste ali, que é a região da Coab, então, do Fião também, que eu senti naquela região toda ali. E tem, então, tu foi provocador, e eu não sou de pipocar nessas coisas. Eu acho que tem tudo a ver esse inchamento desproporcional e que causa todos esses danos hoje para todos os governos que vão entrar daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essa questão assim do inchamento, porque se criou feudos lá em São Leopoldo. Eu digo na década de 80 principalmente. Cada vereador tinha a sua vila. Ainda é assim, né? Exatamente. Então, Seu reduto, E alguns chamariam boa feudo. Boa parte dessas vilas, São Leopoldo é um cinturão de miséria, e tanto assim que São Leopoldo, 40% das habitações de São Leopoldo precisam de regulamentação. A regulamentação fundiária, urbana, que tanto se fala. Então é muito complicado acertar isso aí, sabe? Então, acho que isso aí eu não sei a proporção dos outros lugares, mas em São Leopoldo é muito grave e tem muito a ver com políticas públicas de digamos assim, ter bons olhos, ou não ter assim uma ação um pouco mais intensa para se prevenir ou para tentar evitar esse crescimento desproporcional. Tem esses últimos governos, tem a ver com isso? Tem, mas essa história percorre um pouco mais de tempo. Guilherme, queria fazer algum comentário sobre essa questão das invasões? A gente conversou fora do ar, não sei o quanto disso é um tema sensível, também, assim, porque a gente sabe que hoje a moradia é um grande problema do país, né? Minha Casa Minha Vida não foi criado por acaso. E também não é uma novidade. No tempo dos militares tinha o BNH, né, que foi criado o BNH, programas habitacionais foram criados ao longo vários bairros nossos, as Coabs, né? Então, mas as ocupações, que existe uma orquestração, e eu não vou dizer de qual partido as pessoas façam o seu juízo, a gente sabe que tem orquestração de ocupações aqui em toda a região, né? Eu já acompanhei de perto algumas, e a gente sabe de pessoas que não necessitam exatamente moradia, que trabalham exatamente nesse ramo das ocupações. Infelizmente, tem muita gente ali que precisa de casa mesmo, que precisa de moradia, que precisa de um lugar para se estabelecer. Ele vem em busca de uma vida nova. Sim, porque onde estava muito pior, né? Só que essas pessoas são usadas, no final das contas, por uma coisa. São massa de manobra. Isso que realmente a gente tem que combater. Por isso que eu digo assim, não é questão que esses prefeitos chegaram a dizer, eu não vou mais deixar chegar aqui. Não, claro que isso não é a solução, isso aí não é uma política legal de fazer, né? É a política Trump, né? Digamos assim. Toda a América foi construída assim, dessa forma. E não é correto isso. Agora, a gente tem que cuidar muito com esse tipo de manobra mesmo, né? Política que se usa com essas ocupações. Agora, esse problema habitacional, ele é sério aqui no Vale dos Sinos. As pessoas, tem muita gente morando nesses cinturões, né, que a gente acabou de falar, um barraco que eu sinceramente, quando a gente vai fazer a campanha do agasalho todo ano, a gente busca essas famílias para mostrar, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa dessas consegue sobreviver ao nosso inverno. Eu sinceramente, eu fico chocado. Eu me lembro que uma capa do VS, há muitos anos atrás, ela foi usada até acho que foi a Câmara de Vereadores. Já foi tua capa? Era assim, já era minha. Não foi premiada, mas foi tipo assim, foi usada como exemplo de. Era uma senhora com crianças, assim, aquelas tábuas, assim, né, não tinha. As frestas passavam frio. Aí tu fica pensando, pelo amor de Deus, eu tenho filho pequeno também. Sabe, de vez em quando tu sofre com o teu filho, tá ali com frio.
Como é que essas pessoas conseguem sobreviver? A dignidade humana ali vai trabalhar. Da nossa audiência, Everton Fraga de Oliveira, boa noite, senhores. Mas, Bado, muitos desses políticos vêm da vila. E tá dando Everton boa noite ao professor Olimar. Professor Olimar, muito boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo à nossa Estação São Léo. Muito obrigado aí pelo convite. E é importante a gente trazer algumas informações que estão acontecendo aqui no município e tocaram muito bom num assunto legal que é a habitação, tá? A habitação é um problema que tem se agravado muito aqui na região metropolitana, né? E a gente sabe que a forma como vem conduzindo essas ocupações de forma irregular, ela acaba atrapalhando bastante aí a forma, né? Então, eu queria também mandar um abraço aí da Tatiane Brandão, né? Para o Guilherme, trabalhou com você, né? E ela já te faz uma pergunta aqui, não sei se é o foco, o momento, como o jornal está se estruturando para a cobertura eleitoral do ano que vem, já que as fake news estão em alta, e a gente tem percebido isso. Isso é nojento. Só não tem a Companhia do Galo lá que é organizada. Como será o procedimento para saber quais notícias poderão ou não ser veiculadas? Eu não sei se tu poderia me responder isso. Não, eu posso falar, porque na realidade nas eleições a fake news não é uma coisa nova, né? Na realidade, sim. O jornal sempre teve, não só o Jornal VS, né? Mas o Grupo Sinos sempre teve muito cuidado com isso, porque é muito complicado. A primeira regra é, tipo assim, verificar a fundo qualquer tipo de coisa que exista. Normalmente a gente só publica quando a coisa chega na esfera judicial. Perfeito. Porque daí existe pelo menos uma coisa, uma legalidade, digamos, porque simplesmente levantar boatos, começar a levantar boato do jornal, bom, daí tu não vai parar. Daí hoje, infelizmente o Facebook virou uma latrina, né? Nesse tipo de expediente. O jornal vai adotar o que sempre adotou, a questão legal, é te apurar junto à justiça e ver o que está sendo realmente tratado com seriedade pela justiça. Porque o que não chega na justiça é que nem te falou, é fake news, é boato, é conversa. Sim. Mas esse é o nosso desafio, né? Nós todos aqui que estamos Da boa comunicação. Sempre da boa comunicação. Como é que Bado Visão do Vale vai tratar isso? Como sempre tratou, dando a informação e com a opinião. Não existe jornalismo dizendo. Existe o jornalismo omisso. A informação ela tem que ser a informação justa. E a opinião é decorrente. Essa é a linha editorial do Visão do Vale. Sempre com contraditório também, né, À mano? vontade. Desde que mereça o contraditório. Tem gente que não merece. Não, isso tem que ser cuidado. Mas é mesmo. Não adianta tu dar o contraditório quem não tem a qualificação, a postura para ter um contraditório. Mas tá sempre, é isso aí. Mas pode pegar toda. A nossa linha editorial é isso aí. É informação e não tenho nenhum problema em reconhecer isso aí. Nós nos inspiramos no Grupo Editorial Sinos. Uma pessoa que eu aprendi a admirar, que me ensinou a gostar da comunicação, foi o nosso querido Paulo Sérgio Guzmão, meu amigo pessoal. Saudade, um inspirador. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de dizer assim, eu me inspiro, nós nos inspiramos e reconhecemos a grandeza do Grupo Editorial Sinos, dos nossos co-irmãos, que eu digo lá, os nossos primos ricos lá do VS, né? E a seriedade deles, né? E as dificuldades que vocês têm, tu sabe mais do que eu, a proporção de vocês é muito maior, é do pessoal querer pautar, né? A pauta, e hoje as redes sociais, as fake news, esse pessoal que se considera assim acima do bem e do mal, misturam tudo, essa coisa toda, querem pautar, né? Eles se acham os donos do mundo. É divertido, porque eu já fui chamado de petista, de MDBista, de... Quando acontece isso que tá tudo PP, certo, né? Assim como no futebol, mas esse editor colorado, esse editor gremista, meu Deus do céu, eu sou realmente um multi, né? É que assim, as pessoas, eu acho que hoje existe um problema sério, e acho que a gente vê isso claramente no Facebook, né? Que a pessoa não aceita qualquer tipo de coisa que seja contra. Quer dizer, uma granalização, né? Tu fala bem do Lula, tu é bolsonarista. Tu fala bem do Bolsonaro, tu é lulista. E é engraçado, né? E ao contrário também, tu fala mal do Bolsonaro, quando tu diz alguma coisa, a pessoa concorda contigo, ela diz assim...
Parabéns pelo teu posicionamento, muito bom, concordo contigo. Não, já Quer tem uns dizer, que se não estão concorda, brigando, então tá tudo estão errado. concordando e brigam mesmo concordando, né? Aí a gente vê, né? O problema, eu acho que nos últimos tempos é essa questão do extremismo. E na realidade é isso que cria A fake news. essa horda de fake news. André queria comentar nesse sentido Não, também? não, é só isso que eu ia dizer. A mesma O palavra. Walter Bittencourt está dando boa noite a Grande todos. Peninha. Boa noite Ali aí. a Heinen está dando boa noite, ótima bancada. E o Marcos está dizendo, Olimar Miller de Queiroz, grande mestre, foi professor de uma das minhas filhas, minha gratidão, forte abraço. Muito Ô, obrigado. ô Marcos, ô Olimar, como é que tu estás enxergando a política de São Leopoldo nesse momento e te preparando para essa corrida que já foi dada a largada, né? Esse 2020 pleito. é agora. Tá perto, né? Menos de um ano nós temos. Tu és pré-candidato a prefeito? Sou pré-candidato a prefeito de São Leopoldo, tá? Pelo Partido Verde de São Leopoldo. E hoje o que a gente tem percebido eu sei que nós temos uma fatia que representa o Facebook, das redes sociais, mas a gente percebe um descontentamento da população. E desacreditada com a política, não só local, como regional, né, desacreditada com a política como um todo. E nós, né, viemos aí com uma opção de fazer uma política diferente. Como assim? A gente percebe que tem uma série de setores aqui da sociedade e coisas da própria gestão que a gente pode melhorar, né? Não vamos ser ingênuos que a gente vá resolver tudo, né? Mas a gente pode resolver uma grande parte dos problemas, né? Muitas coisas assim, o que a gente percebe, enquanto eu fui secretário aqui do governo anterior, do governo Vanazzi, eu cheguei a dar atual, algumas né? Do governo dicas. atual. Governo Isso. Com relação à questão da rodoviária, da Rua 24 Horas, acabei batendo de frente com essa gestão, né? E outras coisas mais. A própria arrecadação da secretaria, coisas que não funcionavam e daqui a pouco, né, entende-se que não vamos mexer nesse marimbondo aqui, que isso aqui vai dar incomodação, vai dar problema. E eu sou muito proativo, né? Eu queria solucionar uma série de coisas e a gente acabava, né, ficando muito no stand-by. Bem, então assim, por exemplo, a questão hoje que a gente vê que é um dos maiores problemas de São Leopoldo é a pavimentação. Eu sei que o Vanazzi aí, né, tá trazendo, pegou um empréstimo de 30 milhões para a cidade, tá? Até que ponto isso é benéfico, né, para o município? Nós nos endividarmos cada vez mais. Não seria melhor nós termos uma usina de asfalto ou utilizar uma outra maneira de pavimentação que fosse benéfico para a comunidade? A questão das escolas, né, eu vejo assim, uma dificuldade muito grande com relação às crianças para fazer matrícula na escola de educação infantil, né? Hoje eu vi o pessoal debatendo a burocracia. Não teria uma maneira de nós facilitarmos todo esse processo, né? A própria questão de segurança, né, uma parceria que nós poderíamos fazer com a Tecnocinos, né? Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente estava engatilhando enquanto eu era secretário e acabou se perdendo, né, esse trabalho que era bem bacana. Então, assim, eu não quero me estender muito, mas, assim, olha, eu acho que o Partido Verde, ele pensa em ideias de sustentabilidade, né, de geração de empregos, né? A questão aí, né, de soluções, otimização de energia que a gente pode trazer para os ambientes públicos, né? E uma série de coisas que a gente pode facilitar e melhorar a vida da comunidade leopoldense. Infelizmente, a gente não vai ter oportunidade de provocar, no melhor sentido da palavra, Olimar, para que a gente possa desenvolver vários dos assuntos que a comunidade efetivamente quer discutir, que a gente acaba discutindo ao longo dos dias na nossa Estação São Léo. Mas eu quero desde já deixar o convite para que tu volte. Infelizmente, tinhas outro compromisso, acabou chegando. Realmente estava trabalhando até há pouco. Então, mas desde já deixar esse convite para que em outra oportunidade a gente possa estar novamente contigo nessa bancada. Agradeço. Ampliando. Esse é um espaço da nossa comunidade para que a gente possa discutir os mais importantes temas da nossa cidade. Deixa eu ler alguns comentários aqui, vários comentários que entraram agora. A Doris Resta dizendo: o Facebook e o Twitter são um menor problema, o pior é o surreal. E surreal é o WhatsApp, não existe controle, pois é a comunicação de um a um e de grupos, manipulação cerebral. O Everton está dizendo que é inegável que as redes sociais também vieram para desmascarar
certas informações que, sem dúvida, têm um viés posicionista. Verdade. O Adalberto Gonçalves está dizendo boa noite para a bancada. Vamos dar um viva ao Senado Federal pelo fim das aposentadorias. E a Doris complementa dizendo: o WhatsApp é o contemporâneo bar da esquina, império do tio e da tia do pavê. Aff. O Márcio está dizendo: absurdo é a liberação do alvará de funcionamento e empreender em São Leopoldo deveria ter prioridade, precisamos gerar renda. Senhores, estamos chegando no final do nosso programa, são 18 horas e 56 minutos. A gente tem uma fotinho, né, Alisson? Olha só. Que linda foto, 1900 essa foto, já com os contornos ali da nossa igreja, ainda virada para o outro lado, né? A igreja que é dos anos de 1865, né? Essa ponte com um entreposto ali, aquela casinha pertinho, e as lavadeiras. Onde hoje é exatamente... 65? A igreja é de 1865, É o né? prédio da Câmara. A foto, o prédio da é. Câmara está erguido também, né? Prédio maior ali. Meu avô ia muito na praça, ali hoje a Praça do Imigrante, né? E naquela escadinha do lado ali, da Câmara ali, ele saía aqui da Vila Rosa, como a gente chama aqui, né? Em Novo Hamburgo, caminhando pela BR-116. BR-2, no caso, vamos lá, pela BR-2. Acho que 1900 não tinha nem BR-2 ainda, né? Tinha. Não, 1900, não, a foto é de não, 1900. nessa época não. A Essa foto época é de não. 1900. Tô falando do meu avô dos anos A 60. igreja é de 1865. A igreja é de 1865. A igreja que foi virada, né? Que foi virada depois. Por causa das enchentes. Lá, né? Por causa das Isso, enchentes. por né? Mas eu acho que tem vários simbolismos nessa foto. Eu vou Ali fazer hoje um é a outro, rodoviária de... vou trazer outros dois simbolismos, né? Um que é o Rio dos Sinos era limpo e nós de uma certa maneira lavava a roupa para sujar e hoje ele é tão sujo que a gente não consegue nem lavar a roupa. E outro que acho que é um aspecto que a gente tem discutido muito na cidade, que é o quão importante foi o DIC, mas ao mesmo tempo o malefício, né, o inconveniente que ele trouxe de desaproximar a cidade Isolou do o rio, né? Ele isolou o rio, né? E aí, como a gente está falando dessa história de pertencimento, hoje parece que o rio é dos Sinos e não é de São Leopoldo. Ele é do Vale dos Sinos, né? Do Vale dos Sinos. Então as pessoas não vão tomar banho, as pessoas não vão Mas lavar quem roupa. vai na casa do rio pode curtir muito o rio ali, né? Sim. Gostoso de Eu curtir acho, ali, eu acho que mas eu acho que aquela rua da praia foi um ganho para a Nossa, cidade. sim, Né? é muito bonito Mas aquilo ao ali, mesmo né? tempo aquele muro ele me incomoda. Porque É, quando eu falei, necessário, né? Infelizmente, ele né? É uma necessário. coisa que não mas tem. talvez não tenha se pensado na época, tipo assim. Eu até vi um projeto da rodoviária novo que a prefeitura tinha, mas parece que o projeto ficou só no papel, por causa do valor, que buscava exatamente criar uma espécie de como é que eu vou chamar, sacada, digamos assim, na rodoviária, para tu ter o rio de novo para frente, né? Para tu poder ver o rio. Hoje em dia tu vê só aquele muro lá, parece uma coisa, o muro da vergonha. É legal que é o dia E tu quer ver uma coisa, Guilherme? Tu que tem, tuas famílias tem origem ali. Esse rio, assim, eu tenho que lembrar de um personagem, Henrique da Costa Preta, talvez o único estadista que São Leopoldo já teve até hoje. Um homem acima do seu tempo. O homem que levou estilo. Levou todo Mas o nosso São parque Leopoldo, industrial, né? São Leopoldo, Criou. deve muito a essa... E depois, assim, no final de carreira, como se diz, se tornou um militante, um ambientalista. Mas Henrique da Costa Preta, eu lembrei dele, porque ele se identificava tanto, a gente brincava com ele, que era o velho do Rio lá, que a gente tinha essa afinidade para fazer. E o Henrique da Costa Preta, talvez o único estadista que São Leopoldo teve. Já emenda com o teu ponto final, Bado Jacob. Só para acrescentar, os diques também tem a ver com preto. Né? Exatamente. Lá na Alemanha ele foi buscar grana para ele fazer esses diques aí. Um cara à frente do tempo dele. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez a participação dessa produção. O homem do Visão do Vale, sempre bom essa demais ter produção conosco. tua e do André. Agradecer a presença aí do professor Odimar, que a gente poderia ter tido mais tempo para conversar. E agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Guilherme, que é uma das referências do jornalismo, representa, e volto a dizer, o pessoal diz, vocês querem ocupar o espaço. Como é que vai ocupar o espaço? Tu tem que te inspira em gente boa, em gente grande, em gente que vai para frente. Isso sim. Então, adoro e sempre me inspiro e respeito muito o grupo editorial Sinos, viu, Guilherme? Prazer ter estado aqui Teu contigo. ponto final, Guilherme. Eu agradeço a referência. Guilherme Schmidt, editor-chefe do Jornal VS. Referência.
Mas o meu toque final eu vou fugir de tudo que a gente falou aqui. Essa história do Rio, para mim, também me incomoda. Eu vou dizer assim, eu acho que o grande gestor de São Leopoldo, que conseguiu devolver, dar um jeito naquele muro, sei lá, botar ele de vidro, fazer alguma coisa lá, vai ganhar a minha admiração. Mas eu vou fugir um pouco do assunto, eu vou dizer duas coisas. Assim, uma da minha cidade, que eu sou de Novo Hamburgo, e da minha outra cidade, que eu trabalho em São Leopoldo. A primeira de Novo Hamburgo. Amanhã tem o Novo Hamburgo jogando contra o São José. O pessoal, poxa vida, vamos torcer para os times da cidade, né? Amanhã o Novo Hamburgo tem ganhado São José para passar de fase. E na quinta-feira é a vez do Aimoré jogar contra o Cruzeiro. Né? Os dois perderam, né? E coincidentemente, se os dois ganharem em casa, agora esses jogos nessa quarta e nessa quinta-feira, os dois vão jogar entre si. O cruzamento da próxima fase prevê exatamente os grupos de Aimoré e Novo Hamburgo. Então, eu faço um apelo assim, para São Leopoldo e Novo Hamburgo. Vamos prestigiar os times daqui, vamos parar, não é só Grêmio e Inter, tem Novo Hamburgo e Aimoré, vamos torcer por esses aí. E uma última só coisa assim, vamos atentar, 2013, junho de 2013, a gente viveu um movimento muito estranho aqui na nossa região, e hoje o Chile está fazendo a mesma coisa. Como se repete as histórias. Efeito Orloff, né? Professor Olimar Queimós, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa estação São Léo, teu ponto final. Muito obrigado, Rodrigo. Infelizmente, eu não pude chegar antes, né, em função do trabalho, né, mas provavelmente teremos, acho que, mais um tempinho para conversarmos. Né, então, agradecer aí os telespectadores que estão nos escutando aí. André Rota, trabalhamos juntos na CDTEC, a gente tive assim, orgulho de trabalhar contigo, do teu potencial, o quanto que tu fez pelo turismo, né? Muito legal. Agradecer também aí, né, a parceria, né, do Bado aí no Visão do Vale, que tem noticiado a imprensa aqui de São Leopoldo, né? E a questão do Jornal VS aí, olha, parabéns mais uma vez. Eu acho que o teu trabalho é excelente. A Tatiane Brandão falou muito bem do teu trabalho. E pessoal, assim, de São Leopoldo, para 2020 precisamos mudar, precisamos avançar em uma série de coisas. Fiquei muito triste, né, com a Casa do Imigrante que aconteceu, é o nosso símbolo do patrimônio histórico-cultural. Eu acho que isso representa algo que a gente tem que mudar. Não dá para deixar as coisas como estão. Então, muito obrigado a todos. Grato pelo convite ao programa. André Rota, obrigado pela presença. Até ponto final. Obrigado para todos. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Várias mensagens estão entrando aqui. Asfaltamento com PVS, a gente agradecendo, a gente puxando novos assuntos. Hoje não dá. A gente fica por aqui. Fica agora com o nosso... Agora, conversa de peso. Em seguidinha, Canizio Eidelwein, às 20 horas, ao vivo aqui na nossa Vale TV. Voltamos com nossa Estação São Léo na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, ao vivo com vocês. Até lá.